Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos dando início a mais vamos dizer, um pequeno curso sobre demonologia. É um assunto bastante longo, bastante complexo, mas muitas pessoas me pediram para eu expor esse assunto, porque uma que eu estou no ofício de exorcista da nossa diocese aqui de Rio Grande, e existe muita curiosidade, né, muita coisa assim, eu diria até espetacular em relação ao conhecimento da ação demoníaca. As pessoas têm um pouco esse lado aí. Mas a gente vai tentar explicar, assim, não totalmente profundo o assunto, de forma tão profunda como nós gostaríamos, porque o nosso curso ele é um curso que vai abranger pessoas de todas as, eu diria assim, categorias, né? Não é propriamente um curso em nível universitário. O que eu tento fazer? Eu pego o conhecimento e trago para que as pessoas possam entender da forma um pouco mais simples possível, com exemplos, com ramificações, vamos dizer, do conhecimento, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais essa problemática. Bom, eu me baseio muito no conhecimento de São Tomás de Aquino, né, com as afirmações de São Tomás. O nosso catecismo também, ele tem essa base dos santos padres da igreja e de São Tomás. E nós vamos partir de um princípio fundamental que nós precisamos saber. E antes de sabermos sobre os demônios, né, que não são importantes, nós temos que saber quem é o Criador de todas as coisas e qual é a nossa origem e qual é o nosso destino. Porque quando eu sei exatamente qual é a minha origem e meu destino, eu não vou cair nos embustes de Satanás e de seus companheiros, porque eu vou estar ciente da minha missão. Então nós vamos partir de uma afirmação geral sobre Deus, sobre os anjos, depois os que teimaram a Deus, que foram os demônios, e depois então nós vamos entrar em alguns detalhes sobre a ação demoníaca, como ela se caracteriza, quais são as características da ação demoníaca, e depois também nós vamos ver um pouco a nossa realidade mundial. Nós vamos partir do seguinte princípio: Deus é o sumo bem, tá? Deus é o sumo bem, nele não existe o mal, tá? Aí as pessoas dizem assim, mas como é que Deus é bom e essa criança teve câncer? Deus não pode ser bom? Como é que existe o Covid-19 se Deus é bom? Não, Deus continua sendo bom. Tudo que existe de errado no mundo é consequência do pecado original. É a mancha do pecado original que fez que nós estivéssemos nessa situação que nós nos encontramos agora, eu diria nessa instabilidade que nós vivemos aqui nesta vida. Então Deus é o sumo bem. O que é então o mal? O mal é a ausência do bem. Por exemplo, se nós não tivéssemos uma certa claridade aqui, nós teríamos a escuridão. O que é a escuridão? A ausência da luz. O que é o frio? A ausência do calor. E assim por diante, tá? Então, o mal em si, ele é provocado pelo afastamento do primeiro princípio, do primeiro motor, do primeiro gerador de todas as coisas, que é Deus. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos provocando e estamos vivendo no mal. Por isso que Deus
criou os anjos. É uma dimensão diferente da nossa, tá? Tudo é relacionado com o grande mistério de Deus, né? A gente sabe que São Tomás fala sobre os anjos, tem um aspecto bem interessante sobre eles, e a existência dos anjos é uma verdade de fé. Então, se nós somos cristãos católicos, nós temos que aceitar a existência dos anjos, porque eu acho tão engraçado. Tempo atrás, aí os nossos teólogos começaram a querer dizer, não, anjo não existe, coisas que são contrárias à doutrina da Santa Igreja. Quem que é um teólogo que pode questionar algo que é da doutrina da Igreja? A Igreja sabe, ela afirma através do Espírito Santo, através da sua longa experiência, e diz que a existência dos anjos é uma verdade de fé. Portanto, se você é católico, se você é cristão, você tem que aceitar a existência dos anjos. Então aqui, eu vou seguir o catecismo a partir do 328. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unidade da tradição. Então não é o padre Giriboni, não é o tal de teólogo que vai questionar isso. É uma verdade da Igreja. Quem contesta isso está fora da fé da Igreja. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles. Aqui tem uma frase em latim, vou ler em português para nós não nos complicarmos aqui, poderia ler em latim, mas vamos diretamente à tradução. Anjo é designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que ele é e anjo por aquilo que faz. Quer dizer, eles são seres espirituais. Quando eles se relacionam com os homens, então nós chamamos de anjos. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face do Pai que está nos céus. Mateus 18:10. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam, olha, isso é interessante, superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disso dá testemunho o fulgor de sua glória. Então, eles são seres dotados de inteligência e vontade. Quando eles não se relacionam com os homens, quando eles não cumprem a missão de serem mensageiros ou de nos proteger, porque nós temos um anjo da guarda que nos protege, temos os outros anjos, arcanjos, e são vários a hierarquia dos anjos. Eu invoco eles para minha proteção, né, e eles vêm em meu auxílio. Né? São Miguel Arcanjo nos defende contra a ação demoníaca e contra as doenças, contra as pestes. Então eu invoco a proteção deles. Então esses seres espirituais que são dotados de inteligência e vontade, eles também são criaturas, eles têm um dado particular deles, inclusive nível de inteligência, de sabedoria diferentes, tá? E de força também.
Foram criados por Deus para contemplar a Deus, para servir a Deus. Tá? E aqui é uma coisa interessante, que eles são imortais. Claro, nós também somos imortais. A gente tem a mania de dizer assim que morre, né? Na realidade, o que acontece conosco é uma passagem dessa vida mortal para uma vida eterna. Aqui nós somos mortais, mas na visão de Deus, Deus não nos criou para morrermos, para deixarmos de existir. A morte veio justamente como consequência do pecado original. Então isso é muito importante para nós, para a gente ter claro. E também uma coisa que nós deveríamos, assim, de ter bastante claridade, é que nós estamos aqui, nós existimos para um dia contemplarmos Deus face a face. Quer dizer, a visão beatífica, nós estamos aqui para termos um dia a visão beatífica de Deus. Isso é muito importante. A visão beatífica de Deus é algo de suma importância para nós, porque tudo aquilo que nós fazemos no sentido de seguir Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e que deu a sua vida por nós, a intercessão dos santos, os ensinamentos da igreja, as nossas decisões pelas coisas de Deus, pelas coisas que Jesus nos ensinou, é para que um dia nós tenhamos a visão beatífica de Deus. Que os anjos vivem essa glória, né? Os anjos, depois nós vamos ver, nós vamos entrar no negativo, né? Que são os demônios. Mas os anjos, eles vivem e contemplam constantemente essa glória de Deus. Me lembro uma vez, eu li num livro, eu acho que eu ainda estava no seminário, né? Que a pessoa, quando morre, a alma deseja a Deus de uma forma infinita. Então você imagina assim, ó, às vezes um adolescente fica apaixonado por uma menina, né? Então ele começa, ele olha até uma flor, o perfume, ele se lembra daquela menina, né? Porque ele está apaixonado. No momento em que nós morremos, mesmo que nós não tenhamos vivido na graça de Deus, né? Você morre, você deseja profundamente ver a Deus, ter isso que o pecado nos tirou e que hoje nós precisamos cultivar através da oração, da ascese, da penitência, dos sacramentos, esse desejo de nós nos unirmos a Deus aqui, para que depois a gente possa ir automaticamente para esse encontro com Deus. Os santos viveram isso, esse fenômeno aí da atualidade, Carlos Acutis, né? Que coisa impressionante, um menino de 15 anos desejava o céu, porque Deus permitiu também, através da sua graça, que ele sentisse essa alegria inefável, maravilhosa, que Deus preparou para nós na sua glória. Agora, por que eu falei na visão beatífica e desse desejo? Porque o que vai acontecer com aquelas pessoas que forem condenadas ao inferno é que elas vão ser totalmente privadas dessa visão beatífica. E esse vai ser o maior castigo para elas. E vão viver num eterno sofrimento. Eu rezo muito, nós precisamos rezar muito, irmãos e irmãs, pela salvação dos pecadores. Vocês vejam o que Nossa Senhora de Fátima falou para as crianças, para os pastores, né? Que oferecessem até sacrifícios, aquelas crianças
É uma coisa que me impressiona muito sobre isso, né? Aquelas crianças inocentes, Nossa Senhora chegou e disse assim, mostrou até o inferno para elas e disse, vocês façam o sacrifício, vocês aceitam se sacrificar pela salvação das almas? Será que existia conselho tutelar lá para Nossa Senhora naquele momento, né? Se fosse hoje, o conselho tutelar ia dizer, mas como? Ia querer condenar Nossa Senhora por fazer um ato desses. Mas por que será? Porque aquela inocência dessas crianças, né, influenciou a humanidade a uma conversão. Então eu fico triste, por exemplo, em saber hoje, né, nós temos esses trilionários, né, George Soros, Bill Gates, trilionários que têm tesouro só nesse mundo. E que, infelizmente, com o tesouro desse mundo, eles não fazem o bem. Imagine Hitler, imagine Lenin, quantas pessoas ele matou. Porque eles foram se ausentando do bem e depois vão ser privados da glória de Deus. Mas nós não estamos julgando aqui, porque Deus é que sabe, né? Mas a pessoa que pratica o mal, ela não pode estar com o bem, porque ela foi fazendo uma opção na sua vida em não buscar o bem. Pois nós vamos ver como é que foi a queda dos demônios. Então nós queremos, isso é muito importante, a visão beatífica de Deus. E todo o nosso empenho, toda a nossa vida cristã, todo o nosso desejo de obedecermos a Deus nasce desse princípio. É um dia termos a glória de vermos a Deus. Agora, quando nós estamos em estado de graça, que nós não estamos com pecado mortal, e isso é muito importante, a confissão quinzenal no máximo, né? A gente até tem um vídeo sobre a confissão, sobre esse sacramento. Esse estado de graça, ele vai nos alertando e vai nos levando a gostar das coisas de Deus, a querer sempre estar na graça de Deus. Por isso aí que você entende por que uma irmã no Carmelo é tão feliz, uma irmã que está vivendo a sua vocação carmelitana, por que ela é sorridente, por que ela é feliz com tão poucas coisas, aparentemente, né? Aparentemente. Um monge cartucho, por que ele é tão feliz, né? Ele deixa das coisas do mundo para seguir a Deus. Então, esse estado de graça, esse desejo de ter Deus no coração, né, é que faz que a pessoa vá nessa busca, tá? Muito bem, vocês vejam como os assuntos se associam, né? A gente está falando em demonologia, mas primeiro precisamos saber o que Deus criou primeiramente. Criou os anjos para glorificar a Ele, para estarem na sua presença. Depois ele cria o ser humano e vai ter o grupo dos anjos que vão ter ciúmes eterno do ser humano, principalmente Lúcifer, que não quer que haja alguém que possa, mais gente participando da glória de Deus. E esse ciúmes vai ser o ponto-chave da condenação dele. Ele mesmo se condena. Bom, vamos adiante aqui. Cristo é o centro do mundo angélico. Isso é importante. Os anjos são seus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, Mateus 25-31, são seus porque foram criados por e para ele, pois foi nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer dizer, existem as coisas invisíveis. Agora, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui já é a hierarquia dos anjos, né? Colossenses 1,16. São seus, mas ainda porque ele os fez mensageiros de seu projeto de salvação. Porventura, não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço
dos que devem herdar a salvação, Hebreus 1,14. Eles aí estão desde a criação e ao longo de toda a história, servindo ao desígnio divino de sua realização. Fecham o paraíso terrestre, protegem Lote, salvam Agar e seu filho, então os exemplos do Antigo Testamento, seguram a mão de Abraão, comunicam a lei por seu ministério, conduzem o povo de Deus, anunciam nascimentos e vocações, a beleza da anunciação da Santíssima Virgem, assistem os profetas. Para citarmos apenas alguns exemplos, finalmente é o anjo Gabriel que anuncia o nascimento do precursor e do próprio Jesus. Gabriel vai até Zacarias e também a Santíssima Virgem. Desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado é cercada de adoração e do serviço dos anjos. Então é claríssimo isso. Quando Deus introduziu o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. O canto de louvor deles ao nascimento de Cristo não cessou de ressoar no louvor da igreja. Glória a Deus! Protegem a infância de Jesus. Servem a Jesus no deserto, reconfortam-no na agonia, embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora fora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição. É belíssimo isso, né? De Cristo estarão presentes no retorno, né, de Cristo, que eles anunciam a serviço do juízo que o próprio Cristo pronunciará. Também os anjos estão a serviço da vida na igreja. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na própria liturgia existe várias celebrações, cantos, hinos, né? É interessante é que desde o início até a morte a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Cada fiel, agora vamos ver aqui o anjo da guarda, o anjo custódio, como dizem os italianos. Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa na fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Bom, é interessante disso tudo que a gente está vendo, pessoal, é que nós temos um mundo invisível, que é, desculpa eu falar, esse maldito racionalismo que começa lá com as revoluções, com o iluminismo, Revolução Francesa, toda essa porcaria que destruiu a nossa história. E depois essas novas teologias pragmáticas e racionalistas, como a própria teologia da libertação, que não quer saber de nada sobrenatural, mas o mundo invisível, ele existe. O nosso anjo da guarda, ele nos protege constantemente contra o mal. No momento que eu tive essa crise racionalista na minha vida, eu fiquei meio que abandonei até a oração do anjo da guarda que a gente aprendeu quando era criança, né? Hoje não, hoje a gente reza a oração de São Miguel, feita pelo Papa Leão XIII, que foi de uma visão que ele teve dos ataques dos demônios à igreja. Ele compôs essa oração e pediu que se acrescentasse essa oração ao final da missa, no rito extraordinário que se rezava antes do Concílio Vaticano II, para ver a importância de nós nos defendermos dos demônios. Mas essa nossa colocação hoje, ela tem um aspecto introdutório, porque eu preciso saber que existe um mundo invisível, que Deus criou
Os anjos que são dotados de inteligência e vontade, inteligência deles, eu não sei calcular quantas mil vezes mais do que nós a inteligência deles, e os demônios são anjos decaídos. Nós vamos na próxima colocação, já tendo essa introdução, que nós fomos criados para a visão beatífica de Deus. Os anjos glorificam a Deus constantemente e estão em nosso auxílio, estão nos protegendo do mal, e nós temos que invocar o nosso anjo da guarda e pedir para ele nos ajudar, inclusive dar tarefas para o anjo, pedir para ele ir, olha, tenta convencer aquela pessoa lá que precisa que eu ajude ela, né? O anjo da guarda daquela pessoa vai lá e comunica. O Padre Pio fazia isso constantemente, né? Ele utilizava, ele colocava a serviço dele o anjo da guarda. O que muitas vezes hoje nós, por esse racionalismo que nós estamos aí, nós acabamos de não usar, né, essa força e essa graça que Deus quer nos dar. Pessoal, se surgir questionamento, coloquem aí no chat ali embaixo da palestra, porque nós vamos entrar em vários aspectos, né? Porque esse trabalho, evidente, é um trabalho de catequese, só que depois nós vamos entrar especificamente na demonologia. Aqui nós vimos uma introdução, né? Vendo que Deus criou os anjos para o bem. Deus não cria nada para o mal. Infelizmente, nós vamos ver que Lúcifer, que foi a criatura mais perfeita que Deus criou, foi Lúcifer, e a gente fala que ele foi decaindo. A opção de Lúcifer e dos seus companheiros, ela não aconteceu automaticamente, eles foram decaindo porque Lúcifer foi se achando, né? A juventude usa muito esse termo, né? Foi se achando, ele achou que ele podia ser igual ou até melhor do que Deus, e especialmente porque ele criou o ser humano, né? Ele não suporta essa ideia de que Deus tenha nos criado para participarmos da sua alegria infinita, porque nós temos a capacidade de absorvermos a Santíssima Trindade no nosso coração no momento que nós estamos em estado de graça. Muito bem, então nós encerramos aqui esse momento introdutório à demonologia e vamos nos preparar então depois para a nossa segunda colocação. Fiquem com Deus e vá divulgando o nosso canal para que essa verdade de Cristo seja mais conhecida.